começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Uma hora e 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde. Segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Se acabando o mês de agosto, se acabando o mês de julho, entrando o mês de agosto, né? Que é um mês de muito bom gosto, diga-se de passagem, né? Pois é. Temos muitas coisas para comemorar em agosto, mas segundou, começando a semana, primeiro dia útil da semana, que a semana começa no domingo, mas nós brasileiros temos essa mania de dizer começando a semana na segunda-feira, né? E claro, vamos falar de tempo, temperatura na nossa cidade agora, o clima é gostoso, 23 graus agora em Arapiraca, possibilidade de chuvas em 35%, umidade relativa do ar em 84% e ventos a 14 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade aqui em Arapiraca, tá bom? Então fica ligado aí. Possibilidade de chuva aí em 23%, tá? O tempo meio nublado, né? Uma temperatura bem agradável, com a umidade também bacana, ventos também tá ventando pouco. Então, hoje não é de lavar roupa não, viu? Você que vai lavar roupa, vai usar o varal aí, não faça isso não, tá certo? Que não vai, hoje não vai dar certo. Hoje pode ter certeza que não vai dar certo para lavar esse trem, como dizem os bons mineiros. Quero mandar um abraço aqui, logo para a doutora, para Neide, também mandar um abraço aqui para Dona Hilda, né, que não perde um Saúde em Foco. Muito obrigado, Dona Hilda, todos aí do Capim. Muito obrigado a Neide, que não perde um Saúde em Foco também, tá meio gripadinha, né? Espero que você esteja bem melhor. E a todos que estão ouvindo a gente aqui, o pessoal da SMTT, cuidando do trânsito da nossa cidade, o pessoal também aí da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, todos que fazem aí, os guardas municipais. Você, que feirante, que hoje está aqui em Arapiraca, que está ouvindo aqui a ANN, muito obrigado pela sua audiência, que você faça bons negócios, que você volte tranquilo e que você tenha uma boa estada aqui na nossa cidade. Ela tá aí, viu, Marcão? Ela tá aí. Tá? E hoje, gente, você vai saber algumas coisas por demais importantes com a doutora Guacira Almeida, neurosonografista. E o tema de hoje, gente, olha só, ultrassom neurológica ou neurosonografia do diagnóstico das neuropatias periféricas. Esse é o tema da gente hoje. E por que isso é importante? Porque neuropatias são doenças que podem dar nas juntas, né? Então, para que a gente possa ficar por dentro desse assunto, a gente vai receber aqui a doutora Guacira Fonseca, a doutora Guacira Almeida, que é neurosonografista e vai falar sobre esse tema. Para você ter ideia, tá? Vamos pegar aqui o que é neuropatia periférica. São grupos de condições que afetam os nervos fora do cérebro e da medula espinhal, resultando em dor, fraqueza muscular, perda de sensibilidade e outros sintomas. Elas podem ser causadas por diversos fatores, incluindo lesões, doenças metabólicas como diabetes, doenças autoimunes, infecções e exposições a toxinas. O tratamento geralmente visa a causa da neuropatia e pode incluir medicamentos, fisioterapia e terapia ocupacional, tá certo? Neuropatias periféricas ocorrem quando os nervos periféricos que se estendem do cérebro e da medula espinhal para o resto do corpo são danificados. Esses nervos são responsáveis por transmitir informações sensoriais, motoras e autonômicas, tá bom? Então essa é uma informação preliminar sobre o que é isso. Ela já está aqui comigo e você já tem aprendido aqui com a doutora Guacira Almeida, nesses tempos que ela está com a gente aqui, a importância da neurosonografia ou da ultrassom neurológica, que aliás só ela faz em Arapiraca, tá, gente? Então, você já sabe. Então, doutora, boa tarde, seja bem-vinda mais uma semana.
Tanto tempo, passa tão rápido, né? Da outra vez foi um sufoco, né? Mas nós estamos aqui. Então, o que é... A gente precisa muito bater nessa tecla, tenho batido muito nessa tecla para que a população, tanto de Arapiraca como das 47, 48 cidades vizinhas aqui, elas entendam o que é a neurosonografia. Porque para essas pessoas pode parecer uma coisa nova, né? E é, na realidade. Pode parecer e é uma coisa nova. Tanto é que em Arapiraca só você faz. Então vamos começar do começo, como diz o Matuto, né, meu filho? O que é neurosonografia e como ela funciona no diagnóstico de doenças neurológicas? Boa tarde, André. Boa tarde a todos em casa. É bem importante a gente sempre falar, né, realmente nessa tecla, que é uma coisa ainda conhecida por poucos, né? A ultrassom neurológica é uma ultrassom, como todos conhecem as convencionais, é uma ferramenta que veio para complementar o diagnóstico de várias doenças neurológicas, né? Ela tem toda uma gama de alcance nas patologias neurológicas. Desde de patologias vasculares, como o AVC, como as doenças carotídeas, que a gente falou aqui bastante, sobre também causas de cefaleia, como a gente falou. Tudo isso é a parte que a neurologia avalia, a ultrassom avalia os vasos neurológicos. E também na parte de urgência e emergência, a gente também usa a ultrassom neurológica para avaliar pacientes à beira-leito de UTI. A gente avalia também a ultrassom através da parte de doença, do distúrbio do movimento, como foi o Parkinson, que a gente falou aqui recentemente, que ela avalia o parênquima dentro do cérebro, ou seja, o miolo, como a gente diz na população, né, que é o encéfalo. E a gente avalia também a parte de nervos periféricos e a parte neuromuscular. As patologias que causam uma deficiência no músculo e nos nervos, a ultrassom também consegue alcançar. Então, a gente tem aí um leque extenso, né? Com essa ferramenta pode proporcionar e ajudar no diagnóstico dessas doenças. Doutora, as causas das neuropatias periféricas, elas podem ser causadas por vários fatores. Dentre eles, lesões, acidentes, quedas e traumas, que podem danificar ali os nervos. As doenças metabólicas, o diabetes é a mais comum delas. As doenças autoimunes, que são condições como a síndrome de Guillain-Barré e o lúpus eritematoso sistêmico, também podem levar o sistema imunológico a atacar os nervos. As infecções virais e bacterianas, que podem causar também danos aos nervos. Exposição a toxinas, metais pesados, produtos químicos e algumas drogas também que podem ser potencialmente tóxicas para os nervos. As deficiências nutricionais, a falta de vitaminas como a B12, que podem afetar a saúde dos nervos, e doenças hereditárias. Algumas neuropatias são transmitidas geneticamente. Aí, doutora, a gente tem um arcabouço todo aqui de coisas que quem está ouvindo a gente em casa pode dizer assim: poxa, bicho, tanta coisa que você falou aí, mas olha os sintomas, né? Doutora, eu tava estudando para acompanhar a sua aula e eu disse, gente, depois dos 200, os 40, os 50, você já ouviu falar disso aí, né? Só de ladeira abaixo, mas não coloque isso na cabeça, não. Né? Primeiro você tem que pensar em saúde. E você trata a saúde como? Você identificando um potencial ameaçador, ou seja, uma potencial doença. Olha isso, gente. Dor. Sintomas, viu? Dor. Fraqueza muscular. Perda de sensibilidade. Problemas de equilíbrio e coordenação. E sistemas autonômicos. Doutora, tudo isso aqui que a gente falou são coisas que invariavelmente uma outra pessoa tem, e não é de agora. Nós fazemos um programa aqui, colocamos os cortes amanhã, né? E já recebemos tem vários comentários. Gente, eu tenho isso, eu não sabia que... Nossa, eu vou procurar um médico. Já tivemos aqui feedbacks importantes de pessoas que falaram assim: eu preciso procurar um médico porque eu tenho isso, eu não sabia que isso era um problema.
Então, é aí onde a neurosonografia pode, num tempo recorde, até porque o resultado é quase que de imediato, tirar todas as dúvidas desses pacientes que sofrem com tudo isso, né? Com certeza. As neuropatias periféricas, né, como você bem colocou aí, elas são divididas em todas essas classes aí, como as principais causas dela traumáticas, né, que são os traumas, as quedas, as rupturas, inflamatórias, que são essas doenças autoimunes que se você citou, e metabólica, que é a principal, é a diabetes. Então, assim, o que é que eu posso sentir, doutora, nesse tipo de patologia? A gente tem a perda de força na mão, a gente tem o formigamento, a dor e queimação, consegue a apreensão, a forma de apreender os objetos, você perde essa ação também, né? Movimentos repetitivos, quem é muito dono de casa, que lava roupa, quem pega muito peso com o punho, também desenvolve essas neuropatias inflamatórias. Digitadores, né? Cabeleireira, né? Então, assim, quem trabalha muito repete o mesmo movimento, que são as lesões por esforço repetido, elas têm essas lesões, né? Uhum. E uma coisa que é importante, André, falar, é o que difere a ultrassom neurológica para a neuropatia periférica, ou seja, uma ultrassom realizada nos nervos, da ultrassom que a gente vê sobre músculo esquelético, né? Que alguns colegas fazem, que geralmente são os ortopedistas e os reumatos que acompanham. A ultrassom neurológica, ela vai avaliar não só o nervo, ela vai avaliar o padrão da fibra do nervo, como é que ela está, se ela está esgalçada, se ela não está. Se existe inflamação, a gente joga Doppler dentro do nervo e a gente avalia desde a sua raiz, lá no começo do plexo braquial, no caso dos membros superiores, até a parte terminal. Então, a gente faz o trajeto de todo o nervo mediano, vamos supor, de todo o nervo radial, todo o nervo ulnar. Na ultrassom musculoesquelética, você vai avaliar o músculo e a parte do nervo que está ali compondo um punho. Que aí você vê também o nervo mediano, mas só que você não vê toda a extensão do nervo mediano. Então, ali pode estar normal. E o seu problema é lá em cima, a sua compressão é lá em cima, perto do cotovelo ou perto do braço. E a ultrassom musculoesquelética, nesse caso, ela é limitada para aquela região. Uhum. Então, é isso que difere. Então, quer avaliar uma síndrome compressiva do túnel do carpo, que a gente fala, uma síndrome compressiva por alguma lesão traumática, o ideal é solicitar a ultrassom neurológica do nervo que você quer estudar. Uhum. E não ultrassom do braço, da perna ou do punho, entendeu? Uhum. E isso aí, às vezes, não traz a resposta que o profissional solicitou, porque ele está enganado sobre o tipo de exame que ele está pedindo. Doutora, quais são os principais tipos de neuropatias periféricas que podem ser identificadas com a neurosonografia? Ou todas podem ser? Todas podem ser identificadas com a neurografia. Vai depender muito que existem algumas limitações, como existe em todo tipo de ultrassom, em relação à anatomia e à estrutura do paciente, né? Então, a gente às vezes tem uma dificuldade técnica, ou seja, o acesso do nervo ao paciente é difícil, ou o paciente tem alguma restrição, ou tem alguma limitação, amputação de perna. Mas, dentre todos os tipos de ultrassom, a ultrassom neurológica, a avaliação da ultrassom do nervo, é uma das melhores aquisições, porque ela é superficial. E hoje a gente tem aparelhos que eles conseguem avaliar em tempo real a lesão. Assim, a gente consegue comparar em tempo real um lado do outro, a gente consegue ver a espessura. Então, a acessibilidade e a resolução está muito boa. Então, é comparado assim, hoje em dia, em alguns locais, e dependendo da patologia, é padrão ouro. Padrão ouro em relação às outras imagens, como ressonância e eletroneurografia, né? Perfeito. Que é uma pergunta mais para frente isso aí. E o importante é a gente sempre falar sobre essa questão, doutora, primeiro, da agilidade que a neurosonografia proporciona para nós, pacientes, né? E em quais situações clínicas o exame é mais indicado, doutora? Há casos em que ele é imprescindível? Vai ter os casos que eles vão ser imprescindível, padrão ouro. Vai ter caso que ele vai ser complemento da eletroneurografia, como a eletromiografia vai ser complemento do ultrassom dos nervos, tá? Então, assim, os dois andam muito juntos.
Então, vai depender muito do tipo da doença, da cronicidade, do tempo dessa doença, se a doença é mais crônica, se é mais aguda, da anatomia. A anatomia desse nervo, como é que está esse nervo, lesão traumática. Vamos dar um exemplo. O trauma foi no braço direito, esquerdo, e aí a gente não tem mais, está com a parte desse braço aí amputado. Então, eu vou ter uma limitação aí grande, né? Relação. Então, assim, o que seria ideal para você fazer a ultrassom neurológica? Hoje em dia, é o primeiro exame para você rastrear a neuropatia. Ou ele te dá o diagnóstico, ou ele pede uma complementação para a eletroneuromiografia. Mas o que ele não deixa de dizer é o seguinte: quando não tem, se você não tiver o sintoma, então você não tem a neuropatia. Ele consegue dar o diagnóstico negativo, né, da doença, tá? Ou seja, você não precisa partir para a eletroneuromiografia. De primeira, dependendo da doença, da patologia, não. A maioria das vezes, o primeiro exame é a ultrassom. E depois você complementa com a eletroneuromiografia. Vai depender muito do que tipo de doença, o que o profissional quer avaliar. É estrutura, é avaliação do nervo, é inflamação, é ultrassom. É funcionalidade do nervo, como é que o nervo está funcionando, a eletroneuromiografia, porque ele vai avaliar a parte elétrica do estímulo elétrico do nervo. Uhum. Tá? E claro que isso vai poupar seu tempo, paciente. Você que está me ouvindo aqui, está assistindo, está ouvindo a gente na NN, né, ou no NN Play, isso vai economizar seu tempo e seu dinheiro também. Afinal de contas, a gente não está achando dinheiro em árvore, né? E o pior, doutor, é o seguinte: vários de seus colegas aqui já falaram para mim repetidas vezes: André, o paciente está tão ansioso que às vezes ele vem para mim, ele já vem com os exames. Porque assim, o exame, você chega numa clínica de imagem e eu quero fazer uma tomografia. Você vai fazer a tomografia. Você vai fazer a tomografia. Você vai fazer a ressonância. Fez, pagou o exame, vai fazer o exame. Agora, aí muitas vezes aqui, doutora, os seus pares, seus colegas de medicina dizem assim: André, e detalhe, a maioria são desnecessários. Não são exames que eu prescreveria para analisar. O paciente já veio, já trouxe, digo, mas quem foi que pediu? Não, fui eu que eu já vinha pro senhor mesmo, né? Então, tentando adiantar um lado do médico que na realidade não está adiantando nada. Não é? Acontece também. Isso não é legal. Isso. Né? Não é legal. De todos os pontos de vista, porque você está desprendendo tempo e você está gastando dinheiro à toa. Você falou uma coisa muito importante. O exame da neurossinografia para avaliar essas estruturas, né? Neuropatias periféricas, esse problema, ele pode evitar você de gastar dinheiro com a eletroneuromiografia. Uhum. Mas aí tem pacientes, não, eu já vou para ela, eu vou logo fazer. Entendeu? Você pode esperar. O ideal sempre é você procurar um profissional para poder avaliar a tua história clínica, avaliar o tipo e ter uma suspeita, né? Levantar uma suspeita de um diagnóstico. Porque não adianta eu estar fazendo o exame sem saber o que eu estou procurando. Então, eu tenho que fazer a investigação, tenho que levantar a suspeita, através dos seus sintomas, eu vou montar uma suspeita diagnóstica clínica. E aí eu vou saber pedir o exame adequadamente, para a parte adequadamente. É igual a gente vê, às vezes, muito ultrassom ou tomografia do corpo inteiro, ou do braço todo. Aí sem justificativa, porque às vezes você não sabe nem o que está procurando, né? Aí fica difícil para quem vai fazer o exame achar o que você quer. Então, o ideal realmente é procurar um profissional para ele poder te indicar a forma mais segura de você chegar até o seu diagnóstico. Porque são exames complementares, né? Está complementando um raciocínio clínico. Perfeito. Tá bom. Vou fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui com a doutora Guacira e na volta a gente continua falando sobre esse tema aqui, tá? Como a neurossinografia é importante no diagnóstico das neuropatias periféricas. Intervalo, a gente volta já. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN.
Rádio NN. Com André Pepes. 1h28. Boa tarde. Boa tarde, Paula Costa, que já está aqui com a gente no NN Play. Muito obrigado pela sua audiência. O tema: ultrassom neurológico, neurosonografia. Se acostume com esse nome, tá, gente? Se acostume, porque daqui já faz um bom tempo que a gente vem falando sobre isso e vamos continuar falando por mais tempo ainda, para que você possa entender que a neurosonografia, ultrassonografia neurológica, pode ajudar muito a você e eu a diagnosticar ou prevenir alguns tipos de doenças. Hoje a gente está falando sobre as neuropatias periféricas e a gente já explicou aqui o que é isso. Eita, Pepes, mas eu perdi a primeira parte do programa. Não tem problema nenhum. O programa fica gravado aqui no NN Play para você assistir a hora que você puder, a hora que você quiser. E amanhã à tarde, a partir das 15 horas, tem os cortes no YouTube, no TikTok, no Instagram, e também tem o programa completo lá no Spotify, sem os intervalos comerciais. Então você vai lá no Spotify, eu quero ouvir o programa Saúde em Foco com André Pepes, procura lá no Spotify, Saúde em Foco com André Pepes. Todos os nossos programas vão estar lá gravados, sem os intervalos comerciais. Então você pode estar lá malhando na academia e estar ouvindo uma aula aqui com os nossos convidados e convidadas, tá bom? Estou com a doutora Guacira Almeida, isso, e a gente está falando sobre esse tema: diagnóstico das neuropatias periféricas através da ultrassom neurológico ou neurosonografia. Doutora, e vem falando sobre aqui a neurosonografia. O exame, ele dói? Ele é invasivo? Algumas pessoas falam, mas a ressonância tem com contraste, a tomografia tem com contraste, tem injetável. Eu não gosto de injetável. O André Pepes também não gosta não, viu? O negócio de vai furar, não dá não, para furar não, viu? Não gosto de agulha não. Então o exame é doloroso, é invasivo, como ele é realizado na prática? Boa pergunta, né? Às vezes o pessoal confunde muito. Não, a ultrassom neurológica ela não tem nada, não é invasiva. É o mesmo aparelho, quem já fez uma ultrassom de gestacional, de abdômen, é o mesmo aparelho, é encostado na região que é feita o exame com o gel condutor, tá? Não é invasivo, não é doloroso, não tem raios, não demora, não necessita de preparo nenhum para você realizar, tá? E a gente consegue aí, em média, dependendo do tipo do exame, entre 30 a 40 minutos realizar seu exame. Ou seja, em meia hora tá tudo prontinho ali, tudo certinho, né? Doutora, quais são os sinais e sintomas que podem indicar a necessidade desse exame para essas patologias, as neuropatias periféricas? Vai depender principalmente da causa, né? Da causa base. Vamos dar alguns exemplos mais comuns. A neuropatia periférica é causada pelo diabetes, né? O diabetes, ele tem muito que a gente chama de pé diabético, que ele não sente a parte plantar do pé, não sente, fica dando dormência, parestesia e acaba dando algumas lesões, né? Como corte, e aí inflama e vira aí uma infecção de ferida, né? Causada por alguma lesão. Por o ciproflato, que ele não sente mais, não tem, perde a sensibilidade, né? E o tato, né? Parte de extremidade, tá? E tem muita queimação também. Então, uma das principais causas das neuropatias periféricas. Traumática, você tem um trauma, né? Uma lesão, um acidente, quebrou um braço, fraturou alguma parte de algum membro. E aí você vai ter uma ruptura do nervo também. E as outras causas são as causas inflamatórias, que são as causas, como você falou, da síndrome de Guillain-Barré, algumas neuropatias também causadas como lúpus, que são hereditárias também, né? Que são problemas imunológicos também, tá? Uhum. Então, a depender, mas no geral, a neuropatia, ela cursa com dor e com queimação. E uma dor em queimação. E perda de força no local da neuropatia. Uhum. Doutora, como a neurosonografia ela pode ajudar no acompanhamento da evolução das neuropatias e na resposta ao tratamento? Exatamente. A neurosonografia, no caso das neuropatias, ela não só diagnóstica, né? Não só serve para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento. Porque
avalia toda a extensão e a estrutura do nervo, toda a anatomia. Ela avalia a ecotextura das fibras, como é que tá. Então, as fibras inflamadas, ela tá mais esgalça. A fibra com ruptura, né? Elas vão ter rompimentos no seu trajeto do nervo. E é tanto que ela é usada também, a ultrassom neurológica, André, para tanto avaliar o grau de lesão pré-cirúrgica em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias em casos de neuropatia por trauma, né? Como também no pós-operatório, para avaliar como ficou a cirurgia após, como é que está esse nervo após a cirurgia. E nos pacientes crônicos com neuropatias inflamatórias, após a medicação, após o tratamento, você faz a avaliação pré, durante e após. Então, a gente consegue fazer todo o rastreamento também desse nervo durante o tratamento e pós o tratamento. Uhum. Doutora, algum tipo de limitação no exame? Existem casos em que ele não é suficiente para fechar o diagnóstico? Você precisa de outra imagem, você precisa de uma outra opinião profissional para concluir aquele diagnóstico? No mundo ideal, né, quando se existe limitação da ultrassom neurológica, você complementa com a eletroneuromiografia. Como existe locais onde a eletroneuromiografia também tem limitação, que é complementada com a ultrassom dos nervos, neurológica. Então, assim, o mundo ideal para você ter o diagnóstico de todas as patologias da melhor forma seria você ter a ultrassom e a eletroneuromiografia quando fosse necessário, tá? Então, assim, o único exame que complementa a ultrassom neurológica é a eletroneuromiografia. E o exame que complementa a eletroneuromiografia é a ultrassom neurológica. Perfeito. Então, com esses dois aí, o diagnóstico é fechado. Uhum. Como está a disponibilidade, doutora, da neurosonografia no Brasil? E é um exame na rede pública e já existe na rede pública ou, por enquanto, ainda só particular? Olha, o ultrassom neurológico, ele tem aí um início em torno de 10, 12 anos, né? Então, é uma especialização ainda nova, né? Bem recente. Bem recente. Nos estados de São Paulo, lá para o Sudeste, Rio Grande do Sul, está bem mais divulgado. Tem muita gente aí fazendo ultrassom neurológica para muito diagnóstico. Inclusive Europa, Estados Unidos, Canadá, a gente tem muito nível de evidência, muitos estudos que já foram concluídos, que já validam muitas técnicas, como tem muitos em andamento. Então, assim, vai ser nos próximos 10 anos aí vai ser um pool de novidades que a gente vai ter para essa ferramenta, tá? Uhum. Mas ainda é muito pouco divulgada, é muito pouco conhecida. Do Nordeste para cá, aqui em Alagoas, menos ainda. Tem alguns colegas que fazem a ultrassom neurológica aí há algum tempo, mas fazem para a parte vascular, né? Que é para a parte de AVC ou para a parte de estruturas de lesões causadas por vasculites, que é o que a gente faz também, que é a ultrassom de carotas, ultrassom de topo transcraniano. Mas também não fazem toda essa gama que a gente tem de oportunidade com essa ferramenta. E o que é interessante é que muitos especialistas também não conhecem esse tipo de ferramenta. Eles conhecem, mas não entendem a evidência e como essa ferramenta pode ajudá-los bastante, né? Tanto eles como os pacientes deles no diagnóstico. Então, realmente é um tipo de especialização que está vindo aí de maneira mais recente, mas que tem aí um campo enorme para crescer. Uhum. Você deve estar com a gente aqui há uns 3 meses, né? Mais ou menos 90 dias você está aqui com a gente. Você tem algum caso, doutora, que você lembre desses 90 dias para cá, algum caso que foi marcante, em que a neurosonografia ela foi decisiva para o diagnóstico, o tratamento, não somente das neuropatias periféricas, mas de outras, que você diz assim, poxa, esse caso aqui me marcou, 90 dias para cá? A gente nesses 90 dias que está aqui, a gente já teve uma procura bem considerável em relação, mas ainda está pequena em relação à quantidade. Eu vou te dizer que eu tive um caso muito interessante esse ano, né? Desse ano para cá. A gente teve um caso bastante interessante que foi de uma jovem que tinha também cefaleia crônica de muito tempo,
que foi encaminhada pelo reumatologista daqui de Arapiraca para fazer uma ultrassom de um Doppler da artéria cefálica, da artéria temporal, da artéria temporal. E um dos ramos da temporal é a cefálica, para poder identificar uma vasculite, que a gente chama, que é uma inflamação dessa artéria temporal que dá muita dor de cabeça e confunde muito com enxaqueca. Só que o tratamento para enxaqueca não melhora essa dor. E a gente conseguiu diagnosticar, né? E essa menina, ela ia para Recife tentar fazer a ultrassom lá, porque ninguém conseguia saber se aqui não tinha informação, tinha procurado ainda. E através do teu programa, alguém indicou, disse, olha, tem uma doutora que está fazendo um tipo de ultrassom dessa, procura saber lá na clínica UNA. E aí descobriram, e ela foi lá, foi atendida e foi diagnosticada. Então, assim, muito bom, né? Ainda jovem, de 30 e poucos anos. E vai ter qualidade de vida. E agora está sendo tratada adequadamente. Nesse caso, o colega reumato indicou certo, né? Só que ela não encontrava onde fazer. Ela já estava indo para procurar em Recife, que também não tinha muito lugar que soubesse, ou em São Paulo. Uhum. Como também teve outro protocolo de desautonomia que a gente faz, né? Que é distúrbio de tontura e síncope, que a gente falou aqui já algumas vezes, que a paciente iria para São Paulo, para o Einstein, fazer esse exame lá. E coincidentemente ia fazer com a minha professora. E aí ela disse, não precisa vir para cá não, que a Guacira faz aí, Maceió. E fiz recentemente. Só que ela não diagnosticava normal o exame dela. Perfeito. Gente, guarde esse nome, neurosonografia, ou ultrassonografia neurológica, ou ultrassom neurológica. Tá? Esse exame é feito em Arapiraca, exclusivamente pela doutora Guacira Almeida. Tá? Então, antes de você tentar fazer alguma coisa, procure saber. Procure a informação. Você pode evitar, olha, o desgaste já emocional. Vamos tentar depois, doutora, marcar um bate-bola aqui com a doutora Ellen também sobre a questão das cefaleias, para bater nesse negócio, né? E bater devagar para ela não se irritar com a gente. Cefaleia, gente, enxaqueca, né? Eu tenho conversei com uma pessoa hoje, inclusive estava falando com você no intervalo. Uma pessoa nova, com 40 e poucos anos de idade, não tinha esse histórico. E disse, meu amigo, eu estou desesperada, né? E você que está ouvindo o programa, a doutora Guacira Almeida, ela atende em Arapiraca e ela atende em Maceió também, tá? Daqui a pouco eu vou passar os endereços aí, tá? Daqui a pouco eu vou passar o endereço dela no Instagram, GA Neurosonografia. Guarde aí, segura a onda aí, que lá você vai ver todos os locais e os telefones onde ela atende. Pedi uma Marco para dar uma segurada nessa informação. Por que eu estou falando isso? Gente, quem tem enxaqueca, ou quem pode desenvolver, porque você pode não ter, e a partir de um determinado momento ali começar a ser um marco na sua vida aquilo ali. E aí você não tem que achar. E tomar remédio só pode mascarar o negócio. Claro, você está com dor, você não vou tomar remédio para dor não. Vai, não tem esse bom não. Eu tomo também. Eu quero me livrar da dor, depois eu resolvo o problema. Mas esse depois, não pode ser depois em 2027 não. Quando o Brasil perdeu a Copa lá pro ano que vem. Né? Tô brincando, viu, gente? Não tô torcendo contra o Brasil não, tá? Daqui a pouco os antes estão aí conversando coisa aí, né? Não pode ser quando o Judas perdeu as botas, não. Você tem que procurar agora. Tá doendo agora? Beleza, eu vou me livrar da dor e vou procurar saber a origem, porque existe. A enxaqueca não vem de graça. Não, e tem gente, doutor, e é impressionante que as pessoas já tomam posse do trem, né? Como dizem os mineiros. Uhum. A minha enxaqueca, quando vem, pronto, meu filho, você já tomou posse, fica com ela pra você mesmo, né? Aproveita e leva a minha também, se você quiser. É 3 dias que, sabe? É loucura, loucura, loucura. Mas tem que ter uma origem. Começou por quê? Foi desencadeado por quê? Acredite, tem fatores ambientais que podem desencadear a enxaqueca, né, doutora? Fatores alimentícios, você pode comer um negócio, você pode usar um perfume novo que seu namorado deu, que a sua namorada deu, e você se lascar com ele. A alergia ao cheiro do perfume que você ganhou. Perfume novo. Bom. Entendeu?
Bom que eu tô falando qualquer perfume que você ganhou. Qualquer coisa que você ganhou. Entendeu? Você mudou o perfume. Foi, meu filho? Foi. Procure associar. Então, assim, o neurologista ou a neurologista, ela vai dizer para você, ela vai te dar um mapa dos caminhos que você pode encontrar. Ó, você vai ter um diário, anota aqui. Eu preciso que você me fale. Né? Foi o que você comeu? Eu comi isso aqui. E você bebeu o quê? Eu bebi aquilo. Né? Para juntar as pecinhas de um quebra-cabeça e vai terminar onde? Na doutora Guacira. Com a neurosonografia. E aí você vai dizer, essa amiga, doutora, provavelmente ela vai lhe procurar em Maceió. Inclusive, às 14 horas, nós vamos nos falar pessoalmente. Nós vamos nos falar por telefone, aliás, sobre isso, porque eu falei para ela, tem uma amiga que atende em Maceió, só preciso saber onde, vou saber hoje, ela é minha convidada. Então não sai daqui para Recife, não sai daqui para Maceió. Gente, isso é tempo e dinheiro. E acredite, antigamente que eu tô falando há 5, 10 anos, a gente ia em Maceió como quem ia aqui em São Sebastião, bem pertinho, né? Você vai no instante, mas é custoso, como diz o mineiro. É custoso. Eu tava voltando de Maceió hoje pela manhã, tinha uma colisão de lá para cá. Passou a ponte ali do antigo Detran, logo ali, cara, no Pontal. 3 carros. Então começou a se formar. Eu passei pela ponte, não tinha movimento de nada. Foi até o BPRV. Eu tentei parar, eu até parei no box do BPRV, mas eles deviam estar em ocorrência, que não era aquela, já devia ser outra, e não tinha a quem informar. Eu sei que aquele negócio ali já estava monstro. Já tinha passado depois da ponte, para que já quem desceu a ponte do Detran, aquele viaduto ali do Detran, e já estava lá onde tem aquela operação do BPRV, depois do condomínio Laguna. Imagine você voltando para Maceió, ou você indo para Maceió e pegando um engarrafamentozinho monstro desse. Mas ainda tem uma pergunta, doutor, aqui, que vem bem a calhar. Você acredita que a neurosonografia ainda é um exame ainda pouco conhecido pelos profissionais de saúde e pacientes, e o que pode ser feito para ampliar o acesso a esse recurso? Exatamente como eu tinha relatado um pouco antes, é pouco conhecido, exatamente, e pouco conhecido, e os poucos que conhecem, às vezes duvidam por não entender, não conhecer também os níveis de evidência que valida essa ferramenta, né? E eu acho que o que pode ser feito realmente é o que a gente está tentando fazer, né, André? Divulgar essa ferramenta, falar com os colegas, mostrar que a gente tem, né, essa ferramenta. Eu estou fazendo mais um evento agora em Maceió, né, para divulgar essa ferramenta. A gente vai ter esse evento agora quarta-feira, para alguns colegas neurologistas, para alguns residentes em neurologia, alguns colegas geriatras também que também são médicos desse tipo de pacientes neurológicos crônicos, para divulgar exatamente isso, a aplicação da ultrassom neurológica na prática clínica, né, desses pacientes. Para poder ir mostrando a eles todos os níveis de evidências. Eu acredito que o que tem que ser feito é essa divulgação e também uma participação na parte acadêmica, né, dos colegas que fazem a formação desses novos médicos que estão por aí, especialistas. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a doutora Guacira Almeida por ter vindo, né? Lembrando que ela vai estar com a gente daqui a 15 dias, né? Não pode faltar, porque leva falta, estamos perto das provas finais aí, né? Senão fica com -1 na média. E você vai encontrar a doutora Guacira Almeida aí no Instagram. Olha o endereço que a gente vai divulgar aqui para você. Você vai saber todos os locais onde ela atende. Dia de hoje ela atende em Arapiraca, segunda-feira, Arapiraca. Tá? Então, atende de manhã onde? Na Clínica UNA, de manhã e de tarde. Na UNA, na rua São Miguel, de manhã e à tarde. Isso. Certo? Então, ó, não tem errada, tá aí, ó. Tá? G.A de Guacira Almeida, G.A neurosonografia. Siga. Porque é o seguinte, ela toda semana publica materiais, publica vídeos explicativos sobre esses problemas, dor de cabeça, enxaqueca, né? Neuropatias periféricas e outras doenças, Alzheimer, Parkinson, AVC,
Tudo que eu e você a gente precisa saber, ela publica lá e explica bem direitinho. Detalhe, não é com a linguagem de médico, não. Entendeu? Ela vai dizer o palavrão, o médico usa e vai traduzir para você e para mim, que não sabe de nada. Né? Então, tá falado aí, ó. Tá aí, você vai ver. Tá? Tem várias publicações, tem os cortes dos nossos programas aqui, que ficam gravados nas suas redes. E você vai ver aqui, ó, se você colocar Agende Seu Exame, você vai ver um telefone que vai ter todos os locais onde atende. Maceió, aqui em Arapiraca, e tem o Instagram também dela aqui. Tá? Tem um link aqui chamado Agende Seu Exame. Você clica lá em cima que vai ser direcionada para você marcar o seu exame com a doutora Guacira. Tá certo? É facinho. Vou repetir. @g.a.neurosonografia. É assim que tá escrito. Repetindo, @g de gato, .a de André, .neurosonografia, tá? De Guacira Almeida. Você vai lá, se inscreve, dá uma olhada, dá uma analisada. Tem muito conteúdo para você sobre esse assunto e sobre todos os demais que a gente falou aqui ao longo desses dias, né, doutora? É bacana a gente divulgar isso porque as pessoas vão saber onde e quando e como lhe encontrar. Isso, exatamente. Né? Muito Obrigado. Obrigada a você, André, mais uma vez. André, Lhe aguardo daqui a 15 dias, se Deus quiser. se Deus quiser. E teremos mais novidades aí chegando. Olha aí. Ela guarda os spoilers todos na maior. Aí é endoide o apresentador. Eu termino o programa aqui e digo, diga logo. Meu Deus. Olha, é o seguinte, gente. Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. E é o seguinte, amanhã é assim o tema: 6 sinais silenciosos que podem indicar câncer em seu pet. Ninguém merece. Ninguém quer. E por que você vai deixar o seu pet morrer com isso? Eles também são gente. Acredite. Quem tem um sabe, né? Quem tem um pet sabe o quanto eles são tão valiosos. Aliás, tem pet que vale mais do que muita gente mesmo. O meu, por exemplo, vale. Né? O meu vale o bolota. Oxe, menino, eu não troco bolota por muito ser humano que eu tive o desprazer na vida de conhecer. Acredite você. E é assim mesmo. Então, assim, 6 sinais silenciosos que podem indicar câncer no seu pet, tá bom? Não perca nem por ser uma cocada o programa de amanhã. Vai ser arretado de bom. Boa tarde pra você, boa semana, bom Flamengo pra você, bom asa que a gente ganhou, né? Dá uma pena, né, rapaz, de que não é Flamengo. Eu não sei porquê. Dá uma pena também de que não é asa. Oxi. Tá bom. Boa tarde e até amanhã. Tchau. Fui.